Parece filme repetido. O Vasco entrou em campo contra o Sampaio Corrêa ontem e fez mais uma partida desastrosa, onde muito pouco pode ser aproveitado. Agora, todos os sinais de alerta têm que ser ligados no Clube de São Januário para que a gente consiga assegurar a classificação no Carioca e não seja desclassificado prematuramente na Copa do Brasil. Vamos falar mais sobre essa partida de ontem do Vasco depois da vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Para início de conversa, eu tô num outro cenário, tô aqui na minha outra casa, então um cenário meio bagunçado, meio caótico, vai ser assim por uns dias, ou sempre que eu tiver que fazer algum vídeo aqui, tá bom? Mas daqui a pouco a gente volta pro cenário antigo, um pouco mais organizado, um pouco mais bonitinho, tá bom? Só por um tempinho, enquanto se acertam algumas coisas. E eu também já vou pedir a vocês o favor, aquele favor tradicional do início do vídeo, que é já apertar o botão aí de se inscrever no canal para aumentar o número de inscritos, dar o like, apertar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? E, desde já, o meu muito obrigado. Bom, vamos começar a falar justamente dessa partida de ontem, que não tem muito o que falar exatamente da partida. O que tem a se falar? O Vasco basicamente só teve uma grande chance no jogo inteiro, que foi um chute de um jogador extremamente contestado, que é o Jean Davi, né? Posso até colocar o lance aqui, já deve estar aparecendo para vocês. Foi só esse o grande lance da partida. Fora esse, o Vasco criou muito pouco, o Vasco arriscou muito pouco o chute, e isso está sendo uma grande característica do trabalho do Fábio Carille no Vasco. O Vasco não está conseguindo criar as chances de gol com muita frequência. O Vasco até fica com a bola, o Vasco até tenta achar espaços, mas em alguns momentos não cria as chances com quantidade. O Vasco chega no terço final e às vezes acaba não chutando. Acaba rodando muito a bola e acaba não chutando. Isso, na minha concepção, e pegando as opiniões de algumas outras pessoas que eu tenho muita concordância com as opiniões, é a questão dos pontas. O Carille nunca foi um técnico mesmo de trabalhar com posse de bola. Ele sempre foi de intensidade, de trabalhar com os pontas de velocidade. Só que o Vasco não está tendo esses pontas. O Vasco não tem. E aí o Vasco agora precisa de urgência nisso. E assim, vou ser muito sincero aqui. Talvez não fosse necessário os pontas. Talvez não fosse necessário. Se o time do Vasco estivesse sendo treinado por um técnico que, na sua concepção, ou melhor dizendo, na sua forma de jogar, tivesse mais habituado a jogar com times que tenham posse de bola, que tenham toque de bola, coisa e tal. Só que aí a gente também precisa entender as características que o Vasco tem dos jogadores, né? Os jogadores do Vasco têm. O Carille hoje começa com aquela árvore de Natal, né? 4-3-2-1. Você bota 3 volantes, né? 3 volantes. Aí você bota 2 meias mais à frente, mas esses 2 meias eles vão fazer exatamente o quê? Eles vão ser meias ou eles vão ficar se deslocando para as pontas? A gente claramente viu que eles se deslocaram para as pontas. Então, assim, você via toda hora o Zuccarello indo pela direita, né? Mas bem arrastado para a ponta. E você via o Payet mais pela esquerda. E ele sempre caindo para as pontas. Se eles ficassem ali naquela área central, estava tudo certo. Só que aí a gente vai ter um outro problema, na minha concepção, até pensando mais à frente. Contratamos os pontas. Beleza, contratamos os pontas. 2 jogadores têm que cair. Vamos botar os pontas. 2 jogadores têm que cair. Um me parece óbvio, Zuccarello. Quem na volância cai? Para ficar o 4-3-3 tradicional. Só que aí você botando o 4-3-3 tradicional, o que vai acontecer
com essa constância que nem tá tendo tanta, tá? Nem tá tendo tanta também, mas essa questão defensiva ali do meio-campo. Quem desses três de hoje, que jogaram hoje, que foi Hugo Moura, Jair e Tietê, quem desses três sai? Considerando também que o Hugo Moura, na verdade, já vai sair pro Paulinho. Então, Paulinho, Jair e Tietê. Quem sai? Quem sai? Entende como é complexo? Se a gente for considerar que o Coutinho e o Payet têm vaga cativa nesse time, coisa que talvez nem tenha, tá? Coisa que talvez nem tenha. Talvez seja uma opção considerar o Paulinho Paula, o cara que pode ser o substituto do Coutinho e do Payet. Pode ser uma loucura o que eu esteja falando? Pode ser uma loucura o que eu esteja falando. Mas é uma coisa a se pensar. Porque, basicamente, qual é o meu grande medo? Beleza, a gente coloca os pontas, mas e o meio e a defesa? Porque essa defesa não tá dando muita segurança pra gente, não. Lucas Oliveira já tá sendo pichado pra caramba. Então, assim, a armação de um time que tenha uma constância defensiva boa e ofensiva também boa, ela é complexa. E assim, de novo na minha concepção, pra mim parece muito... Pra mim não é seguro você colocar o Tietê pra ser o cara da defesa. Eu acho que ele é um cara, talvez com as mesmas características do Paulinho, de mais arrastada de bola, mas eu acho ele marca fofo, eu acho que ele não chega com tanta virilidade. Talvez o Paulinho chegue até com mais virilidade do que o Tietê. Só que o Tietê também não é o cara da genialidade do passe. Então, assim, de novo, se a gente for considerar que Payet e Coutinho, voltando a essa tese, tem vaga cativa, esses dois aqui de trás, no caso, vamos supor que sejam eles, tá? Tietê e Paulinho, um deles dois precisa fazer o quê? Precisa ser mais... quebrar mais... dar mais bote, precisa dar mais pancada. Na minha opinião, o Paulinho até tem essa capacidade, mas o Tietê não. Então, assim, pensando também no futuro, é complexo. Então, assim, o Vasco hoje ele precisa do que, basicamente? Correr muito atrás de pontas. Por quê? Porque o Vasco não tá tendo criatividade. O Vasco não tá criando. E aí não tá criando... Por quê que o Vasco não tá criando? Por quê? Porque, na minha concepção, o Carille não está conseguindo fazer o Vasco jogar sem pontas. Aí é uma limitação do técnico. Só que é uma limitação do técnico que, ao mesmo tempo, se derem pontas para ele, pode ser solucionado. Só que, cadê os pontas? Hoje é dia 10 de fevereiro. A gente tem 18 dias até o fechamento da janela. Qual a garantia que vocês me dão que o Marcelo Santana vai conseguir trazer 2 ou 4 jogadores até o final da janela? Qual é a garantia? Vai conseguir trazer o Garré? Vai conseguir fechar? Já tá muito próximo, vai conseguir fechar? Se trazer, ótimo, Vai trazer o Lloyd? Já seriam 2. Só que vai precisar botar grana no Lloyd. Né? Pelo que se saiu aí, acho que é 3 milhões. Só não sei o câmbio, se é euro ou dólar. Então, assim, o tempo tá acabando. Eu sei que às vezes, em algumas negociações, você pode finalizar em 1 dia, 2 dias. E eu não vou ser injusto aqui. Se a gente for considerar que a busca de zagueiro se foi finalizada no Maurício Lemos, seria o dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. Então, no dia 15 de janeiro, acabou a busca do zagueiro
e o Vasco, no caso, o Marcelo Santana, podia se debruçar no ataque. De lá pra cá, 15 de janeiro, já tem quase um mês. Um mês. E o Vasco ainda não contratou ninguém pro ataque. Ninguém pro ataque. Então, assim, de 15 de janeiro pra cá já tem quase um mês. É que faltam 5 dias para completar um mês. Então, o tempo agora tá mais curto. Não dá para ter uma protelada. Não dá para protelar. Precisa correr. Precisa correr. E assim, não gosto de ficar nessa paranoia geral. Paranoia geral. De corram para as montanhas, salvem-se quem puder, fora Pedrinho, fora não sei o quê. Eu não gosto. Não gosto. Fora Pedrinho, pra mim, eu acho que é sandice. É o desespero na sua forma máxima. E aí, repara bem o que eu vou falar agora. Fora Pedrinho. Isso não quer dizer que a gente não tem que chegar nele e cobrar, ó, mais rapidez, mais transparência. Eu acho até que tá tendo mais transparência também. Cobrar as coisas certas. E aí uma coisa que tem que ser cobrada é o seguinte. O Paulo Brax, ele ficou um ano. Um ano. Foi demitido. O Marcelo Santana completa um ano nessa janela. Nessa janela. Se a gente for considerar as janelas, né? Se a gente for considerar as janelas. Porque o Paulo Brax faz a janela do início do ano, faz a janela do meio. O Marcelo Santana fez a janela do meio do ano passado, já foi com ele, e fez a do início do ano, de agora. Então, assim, a gente precisa começar a cobrar, ó, talvez precise mudar o diretor. Talvez precise vir alguém com um pouco mais de conhecimento do mercado. Entendeu? Eu entendo que a grana tá curta. Eu entendo que a situação financeira tá mais escassa. Que antigamente o Vasco torrava dinheiro e agora também está, de certa maneira, colhendo os frutos de torrar dinheiro e não pagar. Isso tudo eu entendo super bem. Eu consigo colocar como tudo isso sendo um grande bolo ou uma grande bomba que está se explodindo agora. Consigo entender tudo isso. Só que mesmo assim, se esse elenco que o Vasco tem hoje, que eu não acho que seja para rebaixamento, eu não acho que os jogadores do Vasco levam o Carioca a sério. Eu não duvidaria que na Copa do Brasil, os jogadores do Vasco metessem 3-0 no União Rondonópolis. Não duvidaria. Pode acontecer uma desgraça? Pode acontecer uma desgraça. Mas eu não duvidaria que acontecesse algo assim. Então, assim, acho que o jogo de hoje é para ligar mais sinais de alerta, é para ligar o sinal de alerta de falar que, ó, os pontas não é que assim, não é que é um luxo. Não, é necessidade. Precisa-se contratar os pontas. Por quê? Porque o Carille não é treinador ruim. Não dá para dizer que o Carille é treinador ruim. Só que o Carille, ele joga de um jeito. Ele joga de um jeito. Ele não conseguiu ainda, até esse momento, fazer o time jogar sem pontas. Não conseguiu. Não conseguiu. Você vê que quando o Maxwell Alegria entrou, o Vasco deu um calor novo, que o Maxwell Alegria é ponta. Não é que seja dos melhores, mas é ponta. Então deu um calor, deu um volume maior de jogo. E os meias precisam ser mais meias. Não precisam ser tão pontas. Então, assim, talvez o Piton deveria... A formação talvez deveria trabalhar mais com alas e menos com laterais. É complexa, é o que eu falo. A montagem do time é complexa. Não acho que o Vasco jogou bem. Acho que o Vasco precisa jogar melhor. Precisa se impor mais contra esses times
de menor expressão. O Vasco hoje não foi tão incisivo nos ataques. O Vasco quase não atacou, o Vasco criou muito pouco. Como eu disse, a única chance, grande chance, foi com o Jean Davi, que todos nós já sabemos também que não tem futuro no Vasco. Então, assim, é um jogo, como eu disse, para acender alertas, para mostrar de novo, me repetindo, a real necessidade dos pontos e tomar cuidado, porque os próximos jogos são 2 clássicos, Flamengo e Botafogo, e tomar cuidado para não tomar outra porrada histórica contra o Flamengo, e o União Rondonópolis no meio, acho que se não me engano, dia 18 de fevereiro, para passar para a primeira fase da Copa do Brasil. Porque se cair na primeira fase, a batata do Carille aperta. Se cair na primeira fase da Copa do Brasil, não duvidaria ter demissão, tá? Não duvidaria. É assistir as cenas dos próximos capítulos. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um pouquinho de opinião, um pouquinho da minha análise sobre o jogo, que não teve muito o que falar mesmo, tá? Desde já agradeço a você que assistiu até aqui e peço novamente aquele favor. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, principalmente, dar aquele like, tá bom? E, mais um último favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas vascaínos para que a gente consiga aumentar ainda mais a audiência aqui do canal, tá bom? Novamente, meu muito obrigado, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.